Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O que é animismo? Muitas pessoas têm dúvidas sobre mediunidade e animismo. Como saber se uma comunicação que eu estou recebendo, ou mesmo que eu estou me consultando, se aquele médium que está incorporado, ele está tendo uma manifestação anímica ou de fato eu estou conversando com um guia? É sobre isso que a gente vai falar hoje no curso Equilíbrio Mediúnico. Eu sou Carol Bandeira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá! Existem muitas pessoas por aí falando sobre animismo e existem muitos vídeos aqui na internet de pessoas até muito famosas que falam sobre espiritismo, mediunidade, candomblé, umbanda e que falam uma abordagem sobre animismo que eu discordo. Então eu queria explicar hoje qual é o meu ponto de vista sobre animismo, lembrando sempre que esse curso Equilíbrio Mediúnico ele tem uma fundamentação teórica. Nada contra as pessoas que têm experiências práticas, vivenciais de terreiro e podem, digamos assim, compartilhar aquilo que eles vivenciam. Eu acho que a experiência da vida do médium, a experiência de terreiro, a experiência mediúnica, ela é muito rica. Mas quando a gente usa determinados termos, como por exemplo o animismo, é interessante a gente pensar qual é a origem desse termo e de fato o que isso pode significar. Porque senão corre o risco da gente estar usando uma expressão somente porque a gente ouviu falar e associando essa expressão ao que a gente acha, mas de fato, digamos assim, utilizando ela de uma forma que eu diria inadequada, porque ela vai estar distante daquilo que a própria palavra sugere, tá? Então, animismo, ele vem de ânima no grego, que significa alma. Então, o animismo é a manifestação da sua própria alma, do seu próprio espírito. E a conotação que é dada dentro dos estudos espíritas, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a você assistir os vídeos anteriores, onde a gente está sempre falando de qual é o nosso pressuposto teórico, de onde que a gente está partindo, né, dos nossos conhecimentos, a partir do conhecimento de Allan Kardec, do Espiritismo e também das obras básicas da Umbanda, que a gente classifica que são importantes para estudar. É o livro de Leal de Souza, o livro de Cavalcante Bandeira e as visões de Pai Ronaldo Linares. Então, basicamente, é essa a nossa fundamentação teórica para esse curso. A partir disso, a gente vai chegar à seguinte conclusão sobre o animismo. Se o animismo é a manifestação da sua ânima, portanto, da sua própria alma, animismo, ele não é uma manifestação do seu corpo. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: se eu estou incorporada com um espírito e o meu corpo naquele momento dá um espirro, esse espirro seria uma manifestação anímica. Eu não concordo. O animismo, do ponto de vista que eu estou explorando aqui, é o ponto de vista de que o animismo seria uma manifestação, uma incorporação de fato, mas que essa incorporação não é de um guia, e sim da sabedoria da sua própria alma. Nossa, como assim, Carol? Então quer dizer que o animismo é charlatanismo? A pessoa está fingindo que está incorporada? Não. Isso é importante falar. Existe uma diferença muito clara entre animismo e charlatanismo. O charlatanismo é aquela pessoa de má fé que ela sabe que ela não está incorporada e ela está fingindo uma incorporação. Isso seria um charlatanismo, isso seria, de fato, uma pessoa de má fé que está fingindo uma incorporação. O animismo não é um fingimento, é uma manifestação genuína. Só que essa manifestação é da mente, é da sabedoria, é da consciência desse próprio espírito. Aí você vai dizer: nossa, Carol, como assim? Então quer dizer que a manifestação anímica ela não tem nenhum valor. Se eu estou ali conversando com a pessoa incorporada e essa incorporação é anímica, isso quer dizer que a pessoa está mentindo, que ela não vai falar nada de útil. Não é verdade. Mas o que acontece? A manifestação anímica, ela acessa a sabedoria do seu espírito. O seu espírito ele tem uma memória e essa memória ela é guardada no seu corpo espiritual. Mais adiante aqui no curso a gente vai falar sobre os corpos espirituais e vamos falar sobre isso. Aonde é que você guarda o seu chip espiritual? Todos nós temos um chip espiritual, que é a memória de vidas e de toda a sabedoria que o espírito possui. Então, se você é espírito em essência, portanto, uma consciência além desse corpo, você traz nessa vida as suas lembranças
pregressas. Então você tem como acessar, por exemplo, as coisas que você estudou e, sobretudo, o conhecimento do próprio mundo espiritual, já que você é um espírito e você vive no mundo espiritual, né? Nós estamos aqui de forma transitória. Então, quando existe uma manifestação anímica, essa manifestação vai acessar esse inconsciente da sua própria consciência e ela vai trazer essa sabedoria ancestral, essa sabedoria que você guarda. Já a manifestação mediúnica, de fato, é uma segunda pessoa que está falando através de você. A manifestação, quando você tem uma incorporação de fato, a incorporação, ela vai, o espírito, ela toma as suas cordas vocais e ele fala através da sua boca. Então você sente como se a voz estivesse saindo de dentro da sua garganta. A boca movimenta, mas de fato a voz está saindo sem a sua vontade. Isso de fato é uma incorporação e você está ali dando a comunicação de um outro espírito. Quando você não tem esse intercâmbio de fato, quando não há um guia ali do seu lado, você pode estar dando uma comunicação anímica. E aí você vai me perguntar, nossa Carol, como é que eu vou saber se eu estou sendo consultada por uma manifestação anímica ou por uma manifestação mediúnica? Existem alguns indícios. Por exemplo, existem determinados médiuns, ou que assim se dizem médiuns, né? Enfim, que estão nas casas espíritas e nos centros de umbanda, nos terreiros, e que eles dão comunicações, e as comunicações são sempre genéricas. Essa é uma boa observação, né? Observações genéricas do tipo assim, ah, meu filho, você tem que ter paciência, você tem que buscar a sua espiritualidade, procure se conectar com a sua espiritualidade. Então é aquela frase meio genérica e que todas as consultas você percebe que aquela pessoa sempre fala as mesmas coisas. Então ali você já começa a desconfiar que pode ser uma manifestação anímica. Uma outra característica da manifestação anímica é que ele dificilmente acessa a sua realidade. Ele só acessa a sabedoria que ele próprio possui. Então ele vai te dar conselhos sábios, sim. Aqueles conselhos, eles vão ser útil para a sua vida, sim. Mas normalmente ele não consegue acessar aquilo que você carrega. Quando a pessoa está com guia, a pessoa já acessa. Então, por exemplo, você vai fazer uma comunicação, você vai fazer uma consulta com guia espiritual e você fala assim, olha, eu estou precisando muito de um emprego, por exemplo. Aí o guia olha para você, coloca a mão na sua testa e diz assim, olha, o emprego que você precisa, o emprego que você vai conseguir, não está aqui nessa cidade, está na cidade tal. Procure procurar uma pessoa assim, que vai estar vestida com roupa tal e essa pessoa vai te dar um acesso. Poxa, é uma informação muito precisa, entende? E é uma informação não sobre sabedoria universal, mas sobre a sua própria vida. Então, esse tipo de acesso, você já percebe que não tinha como o próprio espírito da pessoa acessar. Então, ali, a pessoa está, sem dúvida, incorporada com um guia espiritual. E aí vem a pergunta, nossa Carol, e agora? Agora eu fiquei insegura. Eu vou fazer uma consulta e essa pessoa pode estar incorporada de animismo, né? Ela pode estar, de fato, dando uma comunicação anímica e não uma comunicação espiritual, uma comunicação do guia. Será que isso pode ser prejudicial? É aí que tá. É aí onde entra o crivo da razão e a sua capacidade de julgar aquilo que está sendo dito. É muito importante você filtrar as informações que você recebe do médium, né? Então você vai para uma consulta espiritual, o médium diz assim, olha, você está com um problema muito grave na sua vida, por exemplo, você está com um problema financeiro. Aí ela vai dizer assim, olha, para você resolver seu problema financeiro, você tem que comprar não sei quantas coisas, você tem que ir para o cemitério meia-noite, você tem que fazer um despacho disso, você tem que fazer um despacho daquilo. Quer dizer, a entidade, ela teoricamente te traz mais problemas do que aquele que você já tem para resolver, porque ela está te dando uma missão quase impossível para você fazer. Nessa hora você começa a se perguntar, meu Deus, que comunicação é essa? Pode até ser uma comunicação mediúnica, mas será que essa comunicação mediúnica é positiva? Será que essa comunicação mediúnica é do bem? Né? Porque tá mandando eu fazer tantas coisas tão difíceis que vai trazer problema para mim? Ou então é aquela pessoa que vai se consultar, é de uma família evangélica e o espírito diz assim, não, mesmo você sendo de uma família evangélica, você tem que bater folha em casa, você tem que acender vela para todo mundo ver, você tem que fazer descarrego com pólvora, com não sei o quê, quer dizer, passa tantas coisas para você e isso vai te trazer um constrangimento e um problema na sua família. Então a grande pergunta é, para que ajuda espiritual que você está buscando?
É para melhorar a sua vida ou para piorar? É para aliviar os seus problemas ou para te trazer mais problemas? Então, a partir dessa análise, desse crivo da razão, você tem que filtrar aquilo que você está recebendo e você tem que ver se aquilo de fato tem sintonia com a sua alma, com o seu coração, para ver se faz sentido. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão nos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, dando comunicações anímicas. E muitas vezes essas comunicações, elas não acessam de fato aquilo que você precisa fazer para a sua vida. A grande missão do médium, aquele que de fato está disposto a desenvolver as suas potencialidades, a acessar esses poderes extrafísicos que todos nós possuímos em menor ou maior grau e, sobretudo, será assistido por bons espíritos, espíritos de fato elevados, mentores, guias espirituais que possam nos orientar, é de fato a gente buscar cada vez mais o nosso autoburilamento, o nosso melhoramento enquanto ser humano. Quanto mais a gente aprimora as nossas características morais, quanto mais a gente aprimora as nossas dificuldades internas, mais a gente se aproxima dos bons espíritos e mais a gente vai ser assistido por eles. Então, com o passar do tempo, o animismo ele vai diminuindo e a sua conexão mediúnica ela vai ampliando. É natural que nas comunicações mediúnicas tenha um pouco de animismo. É natural, porque o espírito ele está se utilizando daquele corpo. E se ele está se utilizando daquele corpo, naturalmente, aquele corpo ele tem memórias, ele tem acessos. E o espírito ele sempre aproveita a sabedoria e os conhecimentos que você traz no seu campo anímico. Então, por exemplo, se um médium de incorporação ele é médico nessa vida, é natural que o espírito que está acessando ele possa acessar também aqueles conhecimentos de medicina que o próprio espírito tem. Então, nesse momento, você tem uma comunicação espiritual, onde você tem acessos de animismo, porque o espírito ele está acessando aquela sabedoria da sua própria consciência. Com o passar do tempo, cada vez mais que você vai se conectando com seus guias, você vai dando lugar a eles 100% e você vai reduzindo as interferências. A minha mãe espiritual, sua bênção, minha mãe babadice, ela costuma dizer assim: não passe na frente dos guias, deixe os guias se manifestar, porque às vezes o médium, ansioso para dar a comunicação, termina dizendo coisas que nem tem certeza se foi o espírito de fato que disse. E quando a pessoa está dizendo coisas que não sabe se foi o espírito que disse, não é que essa pessoa está mentindo, não é que essa pessoa é uma charlatã e está fingindo que está incorporada, mas esse passar na frente dos guias nada mais é do que deixar a sua energia anímica se manifestar. Então, o que eu gostaria de deixar para você nesse vídeo é: procure se conectar cada vez mais com a sua espiritualidade. Se você é médium e está assistindo esse vídeo, procure sentir de fato a energia do seu guia e deixar, sobretudo no seu começo mediúnico, que o seu guia se manifeste. Se você não sentiu o impulso de falar, não fale nada. Deixe que a manifestação aconteça de forma natural, porque você vai ver que quando o guia ele quer falar, ele abre a sua boca e a fala sai, sem você querer, né? Uma coisa que acontece comigo com constância é assim: às vezes a pessoa pergunta alguma coisa e as comunicações elas são sempre semiconscientes, né? Então o espírito tá ali, mas eu também estou e eu sinto algumas coisas, depois eu dificilmente lembro detalhes, mas geralmente as comunicações elas são semiconscientes, o espírito da própria pessoa tá ali presente. E nesse momento, o que acontece? O espírito vai dizer, por exemplo, a receita de um banho de folha. E aí na hora que ele diz assim, você vai tomar, aí por exemplo, eu penso, suponha, arruda, né? E aí quando eu penso arruda, sai da minha boca outra palavra. Por exemplo, eu penso arruda, aí sai Guiné. Aí eu, nossa, sabe assim? Então você percebe que ainda que eu pense, o que está saindo, o que está movendo da garganta é de fato a comunicação do guia espiritual. Espero que esse vídeo tenha clareado a sua cabeça. Se você tem dúvidas ainda sobre isso, coloca aqui nos comentários. Pode mandar para mim através do e-mail eusou@tribudeluz.com.br. Se você gostou desse vídeo, se ele acrescentou para você, dá um joinha, compartilha com seus amigos. E eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!